E aí, general, faça o excepcional dia. William Bellini por aqui. Nós vamos falar da imersão mira e agora eu vou falar do terceiro dia. Terceiro dia nós trabalhamos sobre o corpo. Primeiro dia espírito, segundo dia alma, terceiro dia corpo, para trabalhar no processo de alinhamento dessas três esferas poderosas. Segura essa. Já que eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, conforme Gênesis 1:26, eu carrego tudo que ele carrega. Você concorda? Olha que coisa poderosa. Já pensou nisso? É para você ficar olhando para cima e falar assim, cara, é verdade. Tanto em Isaías como no Novo Testamento, Cristo retoma, Isaías disse assim, como diz lá no profeta Isaías, vós sois deuses. A gente tem uma neurose com relação a isso. Ai, como assim tal? Você e eu somos imagem e semelhança do próprio Deus. Nós não somos Ele na sua plenitude. Você está maluco? Não é isso. Não, mas nós carregamos Ele em nós. Nós saímos dele. E isso é muito poderoso. Nós temos que lembrar o seguinte, nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito. E é necessário, muito importante, que essas três esferas estejam alinhadas. Lembra no segundo vídeo, quando eu falei da questão das emoções? Quando você exagera demais nas emoções, não sei o quê. Tinha uma pessoa lá exagerada demais, mas a Elis deu uma bordoada e aquilo lá serviu para mim. Eu peguei para mim. A gente tem que tomar cuidado no excesso das emoções, porque quando você excede demais de uma esfera, as outras duas pagam o pato. As três têm que ser balanceadas. Não é equilibradas, balanceadas. Eu preciso ir trabalhando com elas. E alguns estão desalinhados. Algumas pessoas não são seres integrais. Por que estão desalinhados? Porque ou o corpo, ou a alma, ou o espírito está falando muito mais alto. E a gente tem que tomar cuidado com relação a isso daí. Continuando, não teremos resultados exponenciais, resultados, assim, muito bons, se não controlarmos nossas emoções, a nossa alma, a nossa mente, que é a alma que eu falei no vídeo anterior, pois isso é descarregado no corpo. Isso aqui é poderoso, hein? Não vou entrar nos detalhes não, mas dependendo do sentimento, da emoção que você está tendo ali, o que vai acontecer? O cérebro não vai ficar com essa parada para ele. Ele vai descarregar isso em algum órgão do seu corpo. E o Pablo já falou sobre isso em várias ocasiões dentro do SPR. Então o que a gente tem que fazer? Tomar muito cuidado. Gerenciar de fato essas emoções. Porque quem vai pagar o pato é o seu coração, ou é o seu estômago, ou é o seu intestino. Alguém vai pagar o seu fígado, alguém vai pagar o pato. O cérebro, a sua mente, não vai segurar essa peteca. O cérebro não vai segurar a bronca. Ah, é? Então você quer esse negócio? Bum, toma estômago. Ah, é? Toma coração. Ah, é? Toma fígado. Ah, é? Toma pulmões. Alguém vai pagar o pato. E a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque isso vai acontecer, vai ser descarregado. Continuando, excesso de emoções, ou seja, essa energia almática gera descontrole. E eu vi isso lá em alguns momentos. Pessoas descontroladas nessa esfera. E o que acontece? O corpo paga o pato. Desbalanceia os demais campos, corpo e espírito, mas o corpo paga o pato de maneira assim terrível. Você vê que as pessoas estavam totalmente descontroladas. Finalmente, não aceite o vício emocional. Você sabia que isso é um vício? Existe uma trilha neurológica que se forma na nossa cabeça toda vez que aquele gatilho acontece e starta aquela emoção e a gente começa a agir sempre da mesma maneira. Por isso que é tão importante a gente estudar sobre inteligência emocional. Não estou de brincadeira não. É muito importante a gente estudar sobre inteligência emocional. Essa esfera da nossa vida, a esfera das emoções, que está aqui na nossa mente, ela é de extrema importância o seu estudo, prática, treino de forma constante. Porque se eu não tomar cuidado com relação a isso daí, quem paga o pato é o corpo. Obviamente, quando a gente fala de corpo, algo que eu não anotei aqui, mas me veio à mente agora, como é que você está cuidando do seu corpo? Tá comendo feito uma capivara raivosa? Que nem maluco comendo? Como é que está o seu corpo? Porque se o corpo, se não, já que o corpo é templo do Espírito Santo, alma e espírito está aqui, ó. O nosso corpo é um envelope, é o veículo que carrega tanto alma como espírito enquanto a gente está andando aqui nessa dimensão. O que significa isso? Significa que nós temos que cuidar bem dele. Não só o Pablo, mas a Elis, todo mundo ali do ecossistema tem falado constantemente sobre isso, como é importante a gente cuidar do corpo. Cuidados básicos. Você tem tomado água? Quanto de água você tem tomado? 30, 50 ml por quilo corporal é o ideal. Ah, não toma água?
Muito bem, sabe o que vai acontecer? Eu não tomava água há alguns anos. Em 2 momentos eu tive crise de rim, pedra. Meu Deus! Eu já tive 4 filhos, 2, Gabriel e Eloá, e os outros 2, 2 pedrinhas bem pequenininhas, que saíram pelo canal da uretra. Você não tem noção. A dor dizem que é a dor pior que dor de parto. Nunca tive, não tem como, homem, mas se eu seguir essa lógica, eu pari 2 filhos. É horrível, é uma dor insuportável. Motivo, qual era a causa? Qual foi a causa? Eu não tomava água. E agora? De 4 a 5 litros, rigorosamente todo dia. Por quê? Porque eu tenho 80 quilos. Então, se você fizer 80 vezes 50, 80 vezes 50 ml, 8 vezes 5, 40, 4 litros por dia. Mas eu não tomo menos do que 4, eu sempre tomo um pouco a mais. Já resolve um monte de coisa, ok? Não sei se você sabe, não sabia, mas se você não toma água, o seu organismo, de maneira inteligente, vai tirar água de algum lugar. Sabe onde que ela tira? Do seu intestino. Quer que eu seja mais específico? Das fezes. Das fezes. Lembra daquela bebida caracu? Tem gente que é caracu. Por quê? Não toma água. A água que supre a necessidade do seu corpo está saindo das fezes. O que acontece? O intestino fica todo ressecado. Na hora que você vai fazer o número 2, todo arrebentado. Resultado? Hemorroida. Só estou falando do processo de tomar água. Vamos falar de caminhada? No mínimo 10 mil passos por dia? Compra um reloginho de R$70, você consegue aferir ou medir os passos durante o dia. Caminhar, 10 mil passos. Mudanças pequenas, fáceis. Mora no apartamento, você mora, sei lá, no primeiro e segundo andar. Por que você está até hoje pegando o elevador? Não está subindo e descendo escada? Só nessas pequenas mudanças de se movimentar mais, beber água e se movimentar mais, essas 2 mudanças farão toda a diferença no seu corpo. Eu não estou nem falando de ir para a academia puxar ferro, que é muito importante. Afinal de contas, com o passar do tempo, a nossa massa muscular, os músculos começam a atrofiar, é um processo natural. E se você não entrar num processo de treinamento de força resistida, que significa nada mais nada menos que puxar ferro e ir para a academia, você não vai preservar e aumentar um pouquinho a massa magra, que é fundamental. Eu assisti um vídeo de uma nutricionista certa vez, que dizia o seguinte: e ela já tem 60 anos, uma mulher assim, sarada mesmo, 60 e poucos anos, ou 50 e poucos, acho que 50 e poucos. E ela dizia o seguinte: você sabe por que eu todo dia tô ali, cuido da minha alimentação, bebo água e vou para a academia puxar ferro? Porque eu não quero chegar aos 60 anos de idade, ela tinha menos que 60, eu não quero chegar aos 60 anos de idade e não conseguir sentar no vaso sanitário. Para e pensa. Você não conseguindo levantar da cama, levantar do sofá, com uma dificuldade gigantesca. Não conseguindo levantar do vaso. Tudo porque você não cuidou do corpo. Então, a gente não está falando aqui o culto ao corpo, mas se você não manter essa máquina aqui em funcionamento, em um bom funcionamento, você compromete todas as demais áreas. Você não vai... Que prosperidade vai ser essa se você não está cuidando do corpo? Então vejam, olha só que coisa interessante. Toma água, algo que você consegue fazer tranquilamente. Qual que é a grande sacada? Você precisa saber quanto de água você tem que tomar, mensurar e durante o seu dia, você ir separando ali de maneira adequada quanto de água você vai tomar. Claro que no final da tarde você vai ter que tomar muito menos água, você não vai ter que acordar à noite para fazer xixi e arrebenta com o seu sono. Toma água, cuidar da sua alimentação. Cuidado com o excesso de açúcares e tudo mais, tá ok? Aquele pratão bem colorido, ele é fundamental. Tem a possibilidade de ir para um nutricionista e saber qual seria, quanto de carboidrato, gordura e proteína você tem que consumir? Perfeito? Não tem? Tem aplicativos gratuitos aí que você faz para você e você consegue começar a equilibrar isso daí. A outra coisa, caminhada, se movimentar, muito importante. Você só precisa de um tênis para você conseguir dar conta aí. Quer melhorar um pouquinho mais? Treino de força na academia vai te ajudar bastante. E finalmente, sono. Você precisa dormir de maneira adequada. O seu quarto, na hora que você chega, você faz higiene do sono? Sim ou não? Se você não faz higiene do sono, você não vai ter um bom sono. Então você pode dormir 8 horas durante a noite, mas o sono foi horrível, assim, você não entrou no sono REM, no sono profundo. Tá percebendo quantas coisas são necessárias, quantas mudanças? Mas não são mudanças tão, assim, malucas para você exercer na sua vida. Tudo isso porque nós precisamos cuidar dessa terceira esfera chamada corpo. Tá ok? E aqui eu fiz um breve resumo
do que nós vimos nesse terceiro dia. E teve muito mais coisa, hein? Esse terceiro dia, ele é impactante. Sabe por quê? No final desse terceiro dia, nós tivemos lá 21 batismos. Religioso fica doido com isso, mas lá foi um momento marcante, assim. O terceiro dia passou de 12 horas de evento. E a gente não ficou nem um pouquinho cansado. Tamanha frequência, tamanha energia desse dia. Foi muito poderoso. Gente, eu encerro aqui os 3 vídeos sobre o Mira. Mas isso não é nem de longe o que aconteceu lá. Se você quer saber como é que a parada realmente acontece lá, conviver com novas pessoas, uma nova frequência, ter novas ideias e a coisa deslanchar mesmo, você tem que participar. Eu não posso mandar para você as minhas experiências. Não tem como. Mas um breve resumo eu consegui fazer e eu abençoei a sua vida. Valeu, general. A gente se vê no próximo vídeo.